meus amigos, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, alguns minutos, para continuarmos o nosso pequeno estudo, a nossa recordação, ou até mesmo aprendizado para alguns de nós, o Livro dos Espíritos, a codificação espírita, um pouquinho de cada vez, bem simples, mas bem, como se diz, com bastante seriedade, né? Porque, querendo ou não, nós vamos precisar saber de muito disso aqui, muito mesmo, para quando nós tivermos nossa vida, no dia a dia, e quando estivermos voltando para a casa verdadeira, que é a nossa transição, nosso retorno ao lar. Bom dia a todos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para podermos conversar um pouquinho e também recordar um pouquinho a doutrina espírita. Estamos no Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. O item é o 5, preocupação com a morte. Preocupação com o fim, porque foi isso que nós aprendemos por muitos e muitos anos, que a morte era a extinção da vida. Vamos então nos ater mais uma vez, e dessa vez vamos procurar realmente entender o que a doutrina espírita explica e fala sobre isso. Primeiro, nós sabemos pela doutrina espírita que a morte só existe para o corpo material, que nós somos um espírito imortal vivenciando uma experiência física finita, a experiência que nós estamos agora, mas que nós prosseguiremos infinitamente, quantas vezes forem necessárias, reencarnando, indo e voltando, até nós chegarmos à perfeição relativa. Então vamos ver o que diz aqui a questão 941. 941, preocupação com a morte. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm um futuro pela frente? É errado que tenham essa preocupação. Mas o que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo do inferno, ou seja, temem o fogo eterno, que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Depois que nós aprendemos que a morte não existe, nós só temos agora uma preocupação. Praticamos a lei da caridade? Estamos praticando a lei da caridade? Com quem nós iremos encontrar quando chegarmos no plano espiritual? Se não praticamos a lei de caridade, se nós não somos pessoas que sabemos tratar bem os outros, os irmãos, que somos pessoas arrogantes ou envaidecidas demais, abusando no orgulho, no egoísmo, em tudo mais, fazendo diferença com as pessoas, nós já sabemos que a morte não existe, acreditamos, mas se nosso comportamento for parecido com o que nós acabamos de citar, ou até um pouquinho pior, não vai ser mais o medo da morte que vai nos preocupar, e sim o medo de quem nós iremos encontrar quando chegarmos no plano espiritual.
Então a fase do medo da morte, porque é o fim, já está superada pela grande maioria da Terra, se não toda a maioria. Mas agora a preocupação é outra. Com quem nós iremos nos encontrar quando chegarmos no plano espiritual? Cobradores, amigos, perseguidores, parentes, amores, dissabores, depende do nosso comportamento, da nossa ação do dia a dia. É claro que ninguém é perfeito, temos muitas falhas ainda, mas se praticarmos com a intenção realmente boa, verdadeira, o melhor dos ensinos de Jesus, principalmente a lei de justiça, amor e caridade, com certeza nós teremos menos medo de encontrarmos pessoas ou espíritos que estarão lá nos cobrando. É claro que sempre teremos alguém nos cobrando, mas se nós seguirmos os conselhos do Mestre Jesus, teremos esse apoio mais sentido por nós. Estaremos mais tranquilos, pois com certeza teremos alguns amigos espirituais nos aguardando na fronteira do plano físico para o plano espiritual. Vamos então ao comentário que nós temos aqui sobre essa questão. O homem carnal, ou seja, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Agora, o homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem, desde este mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Quanto mais nos espiritualizarmos, quanto mais entendermos as leis que regem a humanidade, o convívio, o bom senso, a tolerância, a paciência, o amor, tudo isso, nós teremos mais desapego aos bens materiais. Usaremos o necessário sem abusar, sem nos escravizarmos dos excessos, porque nós precisamos sim da matéria, nós precisamos dos prazeres sim, mas nada sem excesso, sem abuso, porque não é só isso que se reserva para nós, os prazeres do corpo e os prazeres da alma. Quando nós conseguimos dar mais valor para o nosso espírito imortal, usando com moderação as coisas da terra, a parte material, com certeza nós teremos mais tranquilidade, mais desapego e menos medo de voltarmos para a nossa casa verdadeira, que é a vida do espírito fora da matéria. Quando estamos na terra, são apenas alguns momentos que para nós parece muito, 50, 60, 70, 80, 90, às vezes até 100, parece uma eternidade. Mas nossa vida verdadeira é fora desse corpo. E lá sim que nós vamos estar colhendo o fruto dos aprendizados que nós tivemos aqui, das provas que nós passamos ou não, e das expiações, ou seja, os erros que nós cometemos, de qualquer forma procuramos redimir através de alguma situação que nós planejamos junto com o nosso mentor, geralmente, para chegarmos aqui na Terra e quitar nossos débitos. Então, quando nós conseguimos entender isso realmente de uma forma mais concreta, nós saberemos que as pessoas que ficam para trás aqui na Terra, que não desencarnam, que desencarnariam depois de nós não vamos deixar ninguém aqui na Terra para sempre, porque nos reencontraremos futuramente.
se assim tivermos uma sintonia, uma necessidade. Enquanto isso não ocorre, pode-se ainda comunicar-se mediunicamente ou pelos sonhos, ou seja, nós não deixamos ninguém realmente que amamos para trás. Essa aqui é a visão que a doutrina espírita procura nos colocar realmente de uma forma bem didática, de uma forma bem prática. Portanto, quando compreendemos melhor, não sofremos tanto quanto nós sofreríamos se não tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita. E para a próxima questão, ainda no assunto da preocupação com a morte, é a questão 942. Algumas pessoas não acharão este conselho de felicidade um pouco banais, não vendo neles o que chama lugares comuns ou verdades sediças, ou seja, verdades que já estão desgastadas, ideias antigas, fora de moda, que conversa para boi dormir, como fala a gíria, né? Conversinha para enganar o povo. Muita gente não vai achar isso. E não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Resposta dos amigos espirituais foi a seguinte: há as que dirão isto, e numerosas. Muitas pessoas dirão que isso é balelas. Até hoje em dia, conversando com espíritos, através dos médiuns encarnados, muitas vezes ouvimos isso. Ah, isso é bobagem, pode falar, a felicidade não existe, isso é bobagem. Porque ainda mesmo estando no plano espiritual, não conseguiram entender um pouquinho ainda das lições que foram passadas pelas doutrinas espiritualistas ou espírita. O caminho ensinado por Jesus, o encontro com os amigos espirituais, ou seja, já desencarnou, já está conversando com todo mundo, mas ainda não conseguiu compreender o que é a vida. Muito interessante, mas isso acontece muito. Então, voltando aqui para a questão, para a resposta. Existem muitas pessoas que dirão isso, mas muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta, desejariam ser curados sem remédios e continuando a entregar-se aos excessos. Aquela mágica, né? Eu não quero ter mais essa doença, mas não quero fazer nenhum esforço. Eu quero ter saúde, mas não quero deixar de cometer os excessos que eu cometo, porque são muitos prazerosos. Então, se não houver sacrifício, se não houver o esforço, não tem como ter a melhora. Tudo na vida é dessa forma. Tem que ter o esforço, tem que ter o preparo, o estudo, a determinação, para depois de um certo tempo conseguir o objetivo. Na vida espiritual é da mesma forma. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que se esforçar. Não adianta querer ficar fazendo tudo que a gente faz há tanto tempo e achar que as coisas vão mudar quando amanhecer o dia, estará tudo florido, seu jardim vai estar cheio de flores, você vai estar já com tudo prontinho se você não se esforçou. Então esse é o caminho. Tudo é trabalho, e é trabalho, inclusive, é uma lei divina que está no livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Então nós vamos ficando por aqui hoje com o item que nós falamos, a preocupação da morte, questão 941 e 942, e que a gente possa refletir e estudar para temer menos, até conseguirmos não temer a passagem, a transição. Estamos ainda mais apegados à matéria, temos medo de perder as coisas boas da vida, mas mal sabemos que aqui é apenas um ensaio do que nós teremos realmente de bom quando voltarmos ao plano espiritual, abrirmos nossa consciência e despertarmos para o eu verdadeiro, o espírito imortal que somos, como foi explicado por Kardec, quando diz que nós somos seres imortais, criados simples, puros e ignorantes, que foi dada a instrução dos Espíritos. Muita paz para todos, muito obrigado por estarem participando aqui. O bom dia atrasado para a Vilma, porque eu já estava conversando aqui, não deu para dar bom dia. E bom dia a todos, boa tarde para quem vai ver à tarde, boa noite para quem vai ver à noite, aqui mesmo no Facebook, ou mais tarde no canal Reflexo da Luz, no YouTube. Um grande abraço, fique com Jesus
E, como eu falo agora, até o próximo vídeo. Cachorrinho dando tchau. Positivo operante.